Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Hoje é sábado, dia 28 de março de 2020. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não os trouxeste? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Tu és um galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge um profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, irmãs, caríssimos, cada vez que nós nos aproximamos da Páscoa, cada vez que nós vamos nos aproximando, a liturgia vai colocando esses embates de Jesus com os fariseus. Vai colocando essa divisão do Messias, as pessoas que se maravilham, que admiram com as palavras de Jesus, com os sinais, com os milagres, as curas, os prodígios que Jesus se revela ser o Messias, ser o Filho de Deus. Mas também tem os fariseus, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, que temem que o povo tenha essa idolatria por Jesus e deixe o sinédrio de lado, deixe a religião judaica de lado e que eles percam verdadeiramente o poder. Não o poder diante de Deus, mas sim o poder que os mestres da lei e os fariseus exerciam sobre o povo naquela época. E é esse poder que eles temem perder para Jesus. Nós vemos que eles falam que, pelas palavras de Jesus, alguns dizem que ele é um profeta, outros dizem que ele é o Messias, mas outros dizem também, a divisão se implanta, porque será que vem algum Messias virá da Galileia? Sabemos que Jesus, como anunciado no Evangelho de São Lucas, Jesus é da descendência de Davi. Foi assim que o anjo determinou. José, que é pai adotivo de Jesus, é descendente do rei Davi, né? E as Escrituras sempre trataram isso. Lógico que é uma filiação adotiva, mas foi promessa de Deus que o Filho de Deus seria da descendência de Davi, e essa descendência é José que carrega essa descendência. Jesus viveu em Nazaré quase toda a sua vida, mas Jesus nasceu em Belém, na Galileia. Então nós devemos, Belém da Judéia, desculpe, e Jesus traz essa contradição. Desde o seu tempo, e isso perdura até os tempos de hoje.
nós vemos que os soldados foram para prender Jesus, levar Jesus até o sinédrio, até os sumos sacerdotes, até os fariseus, mas os soldados, quando escutam a pregação de Jesus, escuta a palavra de Jesus, fala que ninguém falou como eles. E os fariseus se enfurecem porque questionam se eles que têm a autoridade de interpretar as Escrituras não adoram Jesus, não veneram Jesus, não seguem Jesus, porque eles que não conhecem nada são malditos. É assim que ele trata o povo que segue Jesus, irá seguir. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a intervenção de Nicodemos, que via em Jesus, sim, o profeta como Messias, se encontra com Jesus na calada da noite. E nós devemos saber e vivenciar isso, porque desde a vinda de Jesus aqui na terra, quando Cristo se fez homem, a divisão foi colocada. Jesus colocou isso bem claro no seu evangelho, dizendo que um pai se levantaria com seu filho, o irmão contra a irmã, porque ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Essa divisão que Jesus coloca daqueles que escutam a palavra de Deus, a sua palavra, colocam em prática, e aqueles que querem viver as coisas do mundo, seus interesses pessoais, querem viver as trevas do pecado, e aí querem calar a voz do Cristo, querem calar a voz dos discípulos de Jesus, aqueles que vêm anunciar as mesmas palavras de Jesus, anunciar o seu evangelho. Precisamos ter certeza disso, meus irmãos. Se nós somos aquelas pessoas que anunciamos a palavra de Deus, damos testemunho da palavra de Deus, o mundo nos perseguirá. Eu falo isso verdadeiramente. Muitos amigos se afastaram de mim por causa dessa caminhada de igreja, essa caminhada de anunciar a palavra de Deus. Que nós devemos ter a certeza é que nós devemos estar do Jesus, a estar do lado de Jesus, aceitar com caridade esse conflito e ter a certeza que nós não iremos agradar ao mundo, mas a certeza que nós temos é muito maior. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, conforme está em Mateus 10, 22. Portanto, meus irmãos, que nós vivamos conscientes que o mundo nos perseguirá todos aqueles que pregam a palavra de Deus, porque vai no sentido contrário do que o mundo prega, do que o mundo vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.